Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar para vocês sobre dois temas. O primeiro é sobre engenharia hospitalar, a gente recebeu uma dúvida do Rafael, e uma outra pergunta sobre salas limpas, que eu vou ler para vocês, explicar esses dois detalhes de maneira mais detalhada possível, para preparar vocês sobre como enfrentar esse tipo de problema. Mas antes de começar, quero mandar um salve para a Biocan, que é uma empresa de Campinas que tem uma série de produtos para a área de gases medicinais, réguas de gases, expansão de leitos. Eles têm um sistema chamado Sistema Connect, que permite você configurar o leito com o grau de dificuldade, que cada paciente exige. Então, um salve para a Biocan. E antes de começar, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo quando vocês gostarem, deixar o like também quando vocês gostarem. Eu sei que tem várias pessoas que não têm conta no YouTube, por isso não conseguem dar o seu like. Então clica ali, dá seu like, Você faça uma inscrição no YouTube para você poder dar esse tipo de contribuição para o canal. E seguir ali a aba da comunidade, que a gente sempre posta pergunta, posta vagas também, alguma notícia, sempre ali sai pela aba comunidade. Então, bora rodar a vinheta para a gente falar desses dois temas de extrema importância para a gente que trabalha na área hospitalar. Então bora lá começar com a primeira dúvida, que foi aqui do Rafael. Boa noite, professor Lúcio, tudo bem? Eu preciso de uma ajuda. Eu atuo como engenheiro clínico em um hospital. Recentemente recebi a missão de assumir o setor de manutenção predial. A gente chama isso de engenharia hospitalar. Manutenção não reflete todo o poder da engenharia. Manutenção é uma parte da engenharia, isso é a primeira coisa que eu recomendo que você coloque na sua cabeça. Porém, confesso que é uma área que pouco conheço. Poderia me dar algumas dicas, um norte quanto às normas, Tranquilo, a gente pode falar isso sim, mas antes de falar, eu vou comentar algumas coisas aqui que eu fiz o meu roteirinho, que eu sempre faço um roteiro para não perder o compasso da fala, da dica, da aula. Então vamos lá, primeira coisa, Rafael, queria lembrar que o Rafael, ele comenta que é engenheiro biomédico, Ele está numa cidade do estado da região Nordeste, o Centro-Oeste, desculpa, e ele cuidava da engenharia clínica e a diretoria falou para ele, olha, agora você não quer cuidar da engenharia hospitalar? E ele aceitou cuidar da engenharia hospitalar. E o que eu recomendo para você é o seguinte, Rafael, a gente tem um vídeo que é chamado de, deixa eu ver o nome direitinho do vídeo aqui para você acertar, Diagnóstico de Engenharia no Ambiente Hospitalar. O que não posso deixar de ver, e de analisar. Então, primeira coisa é que você vai ter que fazer um diagnóstico, entender a situação pela qual você está passando. Então eu recomendo que você veja tudo, porque assim, ao contrário da engenharia clínica, você como engenheiro biomédico, na engenharia clínica, só o engenheiro biomédico, o tecnólogo em sistema biomédico e o técnico em equipamento biomédico já resolvem a questão. Vocês estudaram para isso, para conhecer esses equipamentos de terapia, diagnóstico e de tecnologia assistiva. Só que quando você vai para a área de engenharia hospitalar, isso não é suficiente. Só a engenharia biomédica não é suficiente, porque a engenharia hospitalar envolve várias disciplinas. Uma coisa que você precisa de começar a entender é que o hospital como um todo, ele é um equipamento de saúde, organizado com os ambientes, com as instalações, e recebe os equipamentos médicos. Os equipamentos médicos é um pedacinho do negócio, E agora, quando você vai para a engenharia hospitalar, você pega todo aquele pacote de tecnologias, não só de tecnologias construtivas, mas as tecnologias relacionadas com as instalações complementares. Então, o primeiro ponto é você fazer o diagnóstico. Assiste esse vídeo que vai te ampliar muito a visão. Outra coisa, nós temos um curso básico de engenharia clínica na plataforma Hotmart. Você vai lá, assiste, são 10 aulas, a última aula é só com imagens, porque você precisa de reconhecer problemas no diagnóstico, entender tudo, revira de ponta cabeça o hospital, porque quando você pega, por exemplo, um equipamento, um monitor multiparâmetros, e estuda, e o seu hospital é padronizado, você estudou você estudou todos. O hospital não é assim, cada ambiente é um ambiente, cada instalação é uma instalação, nenhuma é igual a outra. Então, recomendo fortemente que você, do subsolo, a caixa d'água,
você verifica tudo, né? Reservatório inferior de água, reservatório superior, já está no superior, vê o para-raio, vê se tiver, o hospital for muito alto, a sinalização para segurança com essa questão de avião, né, ou aeronaves, né, essa questão de apontar ali a altura do seu hospital, o aterramento não só do para-raio, mas o aterramento em si, o sistema de geração de energia elétrica, o sistema de geração de ar comprimido, vácuo clínico, gases medicinais, climatização, né? Assiste a nossa playlist de climatização, porque tem muita coisa errada nos hospitais, né? Muito split espalhado nos hospitais, não renova o ar. Isso até vai se complementar com a outra dúvida que foi mandada para a gente, que eu vou responder a seguir. Então, faça um diagnóstico primoroso, né? Veja tudo em detalhe. Sabe por quê? Você passa ali, assume a engenharia hospitalar e começa a atender ordem, né? Faça isso, faça aquilo, estou pedindo essas coisas. Você entra num corre infinito e esquece de olhar aquilo que você deveria olhar. E lembra, né, que engenheiro biomédico não consegue avançar na engenharia hospitalar sem outros engenheiros, sem o engenheiro eletricista, sem o engenheiro civil, sem o arquiteto hospitalar, sem o engenheiro químico. Então existe uma série de engenharias que você vai precisar para você entregar o resultado em saúde. Você não pode assumir isso para você, porque você não estudou essa coisa e você vai precisar de outros engenheiros, mas eu vou detalhar aqui mais adiante. Então, o diagnóstico, assiste o vídeo do diagnóstico situacional e que vai já te dar uma ampliação aí do que você vai fazer, do que você pode fazer, né? Olhe em detalhe, converse com as pessoas, pergunta sobre problemas. Conversa com todas as pessoas, desde o auxiliar lá de serviços gerais, passando por equipe de higienização, passando pelos técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os médicos, os diretores, advogados. Procure acidentes, conhecer acidentes ou incidentes que já ocorreram no hospital para que isso não se repita. Então não dá mole para o gato, porque você vai ter que estruturar essa questão da engenharia hospitalar, que requer muito mais dinheiro que engenharia clínica, envolve muito mais material humano do que a engenharia clínica, então você precisa de construir isso de uma forma bacana. Segunda coisa que você vai fazer, o inventário. É como na engenharia clínica, só que na engenharia clínica você faz o inventário do monitor, você só muda ali o número de série praticamente, se for um hospital padronizado, né? O fabricante é o mesmo, o princípio de funcionamento é o mesmo, o manual é o mesmo, mas na área de engenharia hospitalar não. Então você vai inventariar esses sistemas que eu falei, gerador, transformador, disjuntor de entrada, quadros elétricos, né, o compressor, bomba de vácuo, sistemas de combate a incêndio, caixa d'água, alguns ambientes. Vai ter que inventariar, ambiente estratégico, você tem que cuidar do ambiente como um todo. Tem que dar um tag para ele ali, um número para ele, para você acompanhar a vida desse cara. Por quê? Depois que você tiver o inventário, a gente já falou sobre critério de inclusão de equipamento em programa de manutenção preventiva e corretiva. Da mesma forma, você vai ter que estabelecer critérios sobre aquilo que você vai cuidar, aquilo que você não vai cuidar. Não esquece, abre quadro elétrico, vê se tem aterramento, vê se está identificado, faz o levantamento das plantas, o inventário das plantas, dos projetos executivos, complementares de arquitetura, de engenharia. Você vai precisar de todo esse portfólio que é o manual do equipamento chamado hospital. Então, inventário é muito importante. Depois que você definiu quem você vai incluir, quem você vai esperar quebrar, né? Leia ali a RDC 509, para você aquecer, né? O hospital tem a obrigação de ter um plano para gerenciar suas tecnologias, e equipamento de infraestrutura também é tecnologia em saúde. Você vai ler ali e vai garantir o seu conhecimento sobre o tema. Então, você decidiu o que vai incluir e o que não vai incluir. O que você vai ter que pensar depois? Sei lá, quantas horas eu demoro para fazer uma inspeção num quadro elétrico? Quadro elétrico do centro cirúrgico, quadro elétrico de UTI, disjuntor da entrada do hospital, gerador de energia elétrica de emergência, painel de cabine secundária, painel de cabine primária. Quando você definir o intervalo de manutenção, a frequência de manutenção ou de calibração, você vai também ter que estimar quanto tempo você vai precisar para fazer uma inspeção num quadro elétrico, por exemplo. Talvez você não consiga fazer todos os quadros elétricos. Talvez o quadro elétrico do almoxarifado ou da contabilidade seja menos importante em termos de risco à vida do que o quadro elétrico da UTI ou o quadro elétrico do centro cirúrgico.
Então você definiu quem você vai incluir, quem você vai excluir, e tendo tempo você já começa a dimensionar a sua equipe. Não acredito que você vai assumir a manutenção predial ou engenharia hospitalar e vai matar no peito e vai resolver sozinho, tá? Isso, além de não ser permitido, né, por lei, porque uma coisa é você gerenciar o sistema, outra coisa é cada instalação tem que ter, ou cada infraestrutura tem que ter um responsável técnico, a devida RT recolhida. Lembra que o CREA, alguns anos atrás, começou a fazer fiscalização no hospital e continua fazendo no sentido de fiscalizar o exercício da profissão, tá? Então, de novo, o engenheiro biomédico está completo para equipamento médico assistencial, mas para infraestrutura, não. Então, você vai precisar de outros engenheiros. Outra coisa, conheça esse equipamento hospital em termos de capacidade. Quais são os indicadores de capacidade e os indicadores de atividade? O que é indicador de capacidade? Mede a capacidade de entregar resultado. Por exemplo, 10 salas cirúrgicas, 20 leitos de UTI, 50 leitos de enfermaria clínica, 50 leitos de enfermaria cirúrgica, 10 leitos de unidade coronariana e por aí vai, né? Outra coisa é quantas cirurgias eu faço por mês, quantas consultas eu faço por mês, quantos exames de raio-x eu faço por mês, quantas cirurgias eu faço por mês, qual que é a média de permanência do paciente na UTI, qual que é a média de permanência do paciente no hospital. Então, entender a capacidade do hospital e entender a atividade vai te mostrar a importância, né, de cada cuidado, né? Outra coisa assim, a epidemiologia hospitalar, né? Qual que é o perfil de paciente que atende, que tipo de cirurgia que mais realiza, o hospital tem alguma vocação, é maternidade, é geral, é hospital pediátrico, ortopédico, cardiológico, enfim, tudo isso vai te ajudar nessa prioridade que eu falei lá antes. Então essas coisas são mais ou menos em paralelo, porque ao mesmo tempo que você tem que obedecer ordem, você tem que começar a estruturar o seu plano da forma como eu estou falando. Porque o dia que a casa cair, meu amigo, você tem que ter uma boa resposta, uma boa justificativa para um eventual momento, né? Ou um eventual evento que possa ocorrer danoso, né? Outra coisa, contratos. Cara, você vai ter que ler todos os contratos, todos, e normalmente engenharia hospitalar também tem contratos, né? Contrato, por exemplo, para avaliação da qualidade da água, para consumo humano, ou água de osmose reversa, ou contrato para fornecimento de gases medicinais, o contrato de fornecimento de energia elétrica. Às vezes tem multa ali que o hospital não faz a atualização, vai aumentando a carga, mas não faz a recontratação de mais energia, ele começa a pagar multa, e essas multas são gigantes às vezes, né? Então você tem que encontrar esses desperdícios aí, né? Muitas vezes você tem contrato, não tem gestão, acaba te dando desperdício. E acumulando esse dinheiro para reinvestir nesse departamento que você está assumindo agora, que é a manutenção, né? Manutenção predial ou engenharia hospitalar. Prefiro muito mais engenharia hospitalar. Então os contratos, avaliar os contratos, fazer uma avaliação econômica, porque você vai precisar de dizer para a diretoria, por exemplo, para 2023, quanto de dinheiro você vai precisar. Você vai precisar reformar, vai precisar pintar, vai precisar ampliar. Então, vai precisar de contratar mais pessoas, aumentar a equipe. Então, aprender a fazer o orçamento anual para engenharia hospitalar e para engenharia clínica é muito importante, e executar esse orçamento. Bom, vamos continuando aqui no esquema, que às vezes uma fala puxa a outra lá da frente e a gente acaba atropelando. Outra coisa, no diagnóstico, tente descobrir se existe indicadores de desempenho do serviço de manutenção. Por exemplo, o número de ordens de serviço executadas por mês, né? Número de solicitações, porque às vezes você não consegue atender todas as solicitações. Então eu tenho 100 solicitações e executo 50 ordens. Tem sempre um déficit de 50 ordens de solicitações de serviço que ficam ali acumuladas. Talvez por falta de pessoa, talvez por falta de velocidade na solução de problema, mas você criar os indicadores, não é criar agora, né? Descobrir se existe algum indicador e analisar esses indicadores que vão te permitir dar uma situação, entender um pouco a situação atual. E nesse ponto é muito importante você conversar com os profissionais. Em geral tem lá os eletricistas, meio oficial de manutenção, encanador, marceneiro, pedreiro, pintor. Dependendo do tamanho do hospital e de como essa engenharia está organizada, você conversar com as pessoas, entender quem é quem, o que cada um sabe, o que cada um não sabe, se precisa de treinamento, tudo isso você vai fazer nesse período de diagnóstico.
Depois dos indicadores, né, nesse momento, uma análise bem detalhada, talvez você já tenha um belo pacote de recomendações. Eu recomendo você fazer um relatório fotográfico, inclusive, para reportar a direção, a situação que você pegou essa engenharia hospitalar e com essas recomendações dizer onde você vai chegar e principalmente quanto dinheiro você vai precisar. Porque assim, pode acontecer um evento e você não faz nada, entra ali no corre do dia a dia, não planeja, não aponta risco, não reconhece risco, não mede magnitude de risco, não propõe medida de controle, pode ser muito ruim para você no caso de um evento danoso que venha acontecer no seu hospital. Então essas recomendações são muito importantes. Talvez você leve uns 3 meses aí para fazer esse diagnóstico, mas faça ele sistematicamente. Faz por pavimento, por tecnologia. Por exemplo, vou fazer um diagnóstico essa semana, vou focar na elétrica, vou focar no gás. Fazer um programa de caça-vazamento, vou ver o contrato de gás, vou ver meu consumo efetivo médio, a média dos últimos 12 meses. Vou ver se essa média de consumo dos últimos 12 meses está condizente com as internações, número de horas de paciente em ventilação mecânica, número de inalações, número de anestesia inalatória que consome oxigênio, por exemplo. Então você vai fazer essas coisas, todos esses indicadores, as suas observações e vai fazer aquele pacotão de recomendações priorizada, né? O que fazer primeiro. Preferencialmente, você diz o que você tem que fazer e diz quanto custa, se é que é só dinheiro, né? Se for preciso de dinheiro para resolver uma situação, diga já quanto custa, invista tempo nisso aí, porque uma coisa é você ser pego aí de surpresa sem ter feito nada, outra coisa é você ter apontado o problema, ter orçado o problema e ter colocado ele num cronograma de execução, compartilhando a responsabilidade com médicos, enfermeiros, diretores, né? Procure a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, eles são muito legais com a gente, o núcleo de segurança do paciente, para te apoiar nesses detalhes. Vai para cima, se você já está no hospital, você já conhece muita coisa, você só vai começar a esparramar e buscar apoio no mercado dos outros engenheiros que são formados para cuidar de cada um tipo de tecnologia, beleza? E aí, no meu ponto de vista, você já tendo o diagnóstico, você vai implementar alguns processos de trabalho. Eu normalmente faço isso, recomendo isso através de programas, né? Programa de treinamento, programa de conformidade com leis e normas, programa de manutenção preventiva, programa de calibração, programa de incorporação de tecnologias. De acordo com o que você encontrar, você vai definir esses programas e nesses programas, depois disso, você pode fazer a gestão por processos. Normas que eu recomendo para você ler: NBR 7256, climatização, NBR 13534, sobre elétrica para hospital, NBR 12188, que trata sobre gases medicinais. E aí assim, né, água, normas relativas à água, leis, né, ou por exemplo, às vezes o sistema, você pega uma norma de ar-condicionado, ela não enquadra todos os ambientes, né? Ou todas as necessidades. Então você vai pegar o manual, o guideline do Instituto American Institute of Architects, tem ali algumas informações, vai pegar norma da ASHRAE, ou vai ter que pegar uma NFPA 99, que é americana, né? Se precisar, manda aí, eu tenho uma de 2005, NFPA 99 de 2005. Pouca coisa mudou para a última que eu tenho, que é de 2018, mas essa de 2018 eu não posso passar, eu já comparei as duas, mudou pouquíssimas coisas, né? Então você vai precisar de normas, documentos, artigos de referência internacional. Então, Rafael, diagnóstico, inventário, indicadores de capacidade e atividade, contratos os contratos e avaliação desses contratos, a pertinência deles, se eles estão sendo executados adequadamente, os indicadores de desempenho que você já pode encontrar, que já existe, formular os novos, as recomendações, gestão por processos e os programas de trabalho. Beleza? Qualquer dúvida, comenta aí, manda outra mensagem que a gente pode ajudar a esclarecer nos próximos vídeos. Agora vamos aqui para a segunda dúvida. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Deixa eu pegar aqui a segunda dúvida, que é sobre salas limpas, né? Quem que mandou? Vamos lá. Então, assim, antes disso, né, Rafael, diagnóstico de engenharia no ambiente hospitalar. Outro que eu recomendo para você, como dimensionar uma equipe de engenharia clínica hospitalar, que é um vídeo que eu comento sobre esses temas.
E aqui tem a pergunta do Renato Souza. Olá, professor, faz uns vídeos sobre salas limpas e infraestrutura para fracionamento de plasma humano. Bom, primeiro, né, Renato, eu nunca trabalhei com plasma humano, né? Eu já trabalhei com capela de fluxo laminar para medicamento para quimioterapia, né? Antineoplásicos, fracionamento desse tipo. O detalhe é o seguinte, né? Primeira coisa que você tem que ter em mente. O que é ventilar, né? Ventilação. Pega o ventilador. O que o ventilador faz? Ele tira o ar daqui e muda de lugar. Ele movimenta o ar, ele transfere uma energia mecânica para o ar e produz movimento. Então, ventilar é isso, é movimentar o ar. Se você injetar mais ar numa sala que você tira, a sala fica com pressão positiva. Se você tirar mais ar do que você injeta, ela fica com pressão negativa. Então, isso que é ventilação. Em alguns casos, só a ventilação ajuda e resolve bastante. E aí tem um outro tema que é a refrigeração, né? Refrigerar é baixar a temperatura. Então, um split, por exemplo. O split, basicamente, ele baixa a temperatura. Tem alguns aparelhos que fazem diminuição da temperatura e aquecimento, mas, como uma regra geral, ele só resfria o ar, não renova e não controla variáveis como umidade relativa, o número de trocas de ar, a recirculação de ar, a quantidade de ar novo que eu coloco no sistema, a pressão ambiente, o ruído e a pureza. Então, quando eu falo em climatizar ou condicionar, eu devo colocar o ambiente, o ar ambiente, nos requisitos específicos para cada atividade que vai ser desenvolvida. No caso do plasma, né, como ele vai ser injetado na circulação humana, ele precisa nós estamos falando de pureza do ar, né? Pureza, quantidade de partículas que admite no ar. Como é que o pessoal da engenharia mecânica faz? Eu tenho ali, eu defino tamanhos de partículas, 0,1 micrômetro, 0,2 micrômetro, 0,3 micrômetro, 0,5, 0,6, 0,7, e para cada ambiente, né, tem várias classes de ambiente, para cada classe de ambiente é permitido uma quantidade de partículas por pé cúbico de ar amostrado. Você amostra um pé cúbico de ar e conta quantas partículas tem de determinado tamanho. Eu lembro que meu primeiro hospital, naquela época a gente usava a classe 10.000 e a gente amostrava um pé cúbico de ar, era permitido existir ali 10.000 partículas de 0,3 micrômetros. Então você fazia a contagem das partículas. Eu já falei aqui no canal que eu sou engenheiro de segurança do trabalho e já fiz mais de 50 perícias trabalhistas para um juiz aqui numa junta de conciliação e julgamento aqui de São Paulo. E uma vez eu fui fazer uma perícia numa fábrica de HD. Na mesma época que eu trabalhava em hospital, a gente tinha um hospital com classe 10.000 e essa fábrica de HD era classe 4. Era permitido 4 partículas de 0,3 micrômetros para cada pé cúbico de ar amostrado. Então, quando você fala em sala limpa, nós estamos falando em pureza. É lógico que vai ter temperatura, umidade, pressão, renovação de ar, mas no caso de sala limpa é pureza. E se você pegar a resolução 9, a RE9, voltando lá para o engenheiro biomédico, que agora me fugiu o nome, Rafael, né? Também pega a RE, resolução número 9, a portaria 3523, que estabelece o plano de manutenção, operação e controle. Quando você pega essa portaria do PMOC, ela manda lá também para a RE9, a resolução 9, a gente tem outros contaminantes, por exemplo, unidade formadora de colônia. Não posso ter o ar com unidades formadoras de colônia quando eu estou fazendo fracionamento de plasma, por exemplo, ou preparando antineoplásicos, né? Esses são substâncias injetáveis, você vai colocar na corrente humana. Então nós estamos falando de pureza, e pureza é filtragem. A gente tem lá em geral o filtro grosso, né? Os filtros grossos, depois vem o filtro fino e o filtro absoluto. Tem uma classe de filtros absolutos também, que cada filtro absoluto desses, os filtros EPA, né? Aqui a gente fala de classe, né? A1, A2, A3, para cada um deles ele vai ter uma eficiência de filtragem. De novo, eficiência de filtragem para um tamanho de partícula. Então você pega um filtro EPA, 90 e tantos % de cada 100 partículas que você injeta sobre esse filtro, ele vai reter 90 e tantos lá, dependendo se é A1, A2, A3, A4, enfim.
ele vai reter essas partículas. Então a questão de limpar, de sala limpa, é basicamente a filtragem acima do padrão normal. Cada tipo de atividade define uma classe de sala e a classe de sala define o tipo de filtro, né? Então lembra que filtro, quanto mais filtra, mais ele filtra. Se você pegar o filtro de óleo do seu carro e não trocar nunca, com o passar do tempo ele vai se obstruir. Vai ser obstruído, não vai passar óleo por ele, o pistão ali vai fazer atrito com a camisa do pistão e vai fundir o motor. Então, filtro a gente não troca por tempo, mas a gente troca por grau de obstrução. Então, em geral, você tem os filtros absolutos, você tem pontos de medida de pressão antes e depois. Você mede a pressão diferencial. Bota o filtro limpo ali, você mede o ΔP inicial. Em geral, se o projeto é bom, ele já define ali o ΔP final de troca desse filtro. Então, recomendo para você, pega a nossa playlist de climatização, assiste ela lá, faz uma maratona nela lá, que você vai ficar mais forte com relação a essa questão de climatização em sala limpa. Tá? Então hoje a gente falou da questão, peguei a engenharia hospitalar e agora, e sala limpa para plasma. O conceito de sala limpa é o mesmo. Você tem que entender o que acontece no ambiente e projetar aquela sala para entender as necessidades do processo de trabalho que tem lá dentro. Tá? Então, manutenção predial já era, temos que virar a página, parar de falar só de manutenção, e nós precisamos de engenharia dentro do hospital. Então, o que eu queria falar era isso, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like. Fique sabendo que nós temos nosso curso básico de engenharia clínica na plataforma Hotmart. Você pode adquirir e estudar. São 10 aulas, são mais de 10 horas, né? Eu creio que deve dar umas 15, 12 horas aí aula. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!